olha só esse código. Ó. Eu criei uma lista, que é uma linked list, ou seja, uma lista ligada, né? Estou usando genéricos para dizer que é aluno. Então, como eu expliquei para vocês lá, posso usar inteiro, posso usar string, data, posso, mas posso usar uma classe que eu criei. A classe que eu criei aqui, ó, aluno, só para vocês verem, bem simplesinha, tem matrícula e nome só para teste mesmo. E aí o que eu fiz? Eu saí colocando lá, ó, lista.addLast, lista.addLast, colocando um novo aluno. Se eu der um F5 aqui, a gente tem um resultado aqui, ó, Milton e Carlos, do jeito que a gente colocou. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, o que é addLast? É o jeito mais simples. Eu fui colocando o aluno em último à medida que foi surgindo. No primeiro, o Milton aqui, o que aconteceu? A lista estava vazia. Então, quando ele colocou em último, você pode interpretar também como colocou em primeiro, porque só tinha ele. Mas já no segundo, o Carlos, como eu falei, coloca em último, automaticamente ele põe atrás do Milton. E aí o que ele faz lá internamente? Ele vai lá no Milton e fala, olha, você agora tem uma referência para o próximo. Você tem uma referência para o Carlos. Quando alguém vier aqui te perguntar quem é o próximo, fala que é o Carlos. Aí você chega no Carlos. Quando alguém chega lá no Carlos, ó, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, no for each. No for each eu passo 1 a 1. O que acontece nesse for each? Quando ele chega lá no Carlos, ele pergunta quem é o próximo. Aí o Carlos fala, não sei, é um nulo, tem um nulo aqui. Então ele vai falar, ó, não tem mais ninguém aqui. Ele sabe que terminou a lista, acabou aqui o nosso processamento. Por isso que ele foi Milton e Carlos. Eu poderia colocar aqui, ó, o add first. Repare como agora vai mudar completamente a forma como ele ordenou. Virou Carlos e Milton. Porque o que aconteceu aqui? Nessa primeira passada aqui, no primeiro add first, eu tinha uma lista vazia. O que eu fiz? Então eu coloquei lá, add first. O que ele faz nessa hora? Ele cria lá o Milton. Ele não tem nenhuma referência. Vou colocar aqui, ó, Milton. Ele não tem nenhuma referência para um próximo, aqui onde deveria ter, né? Porque ele é o único. E em algum lugar lá ele marca, ó, este é o primeiro. Marcação por primeiro ele sempre vai ter para ele saber onde inicia. Aí logo em seguida eu falei assim, olha, cria o Carlos e ele é o primeiro. O que nessa hora aconteceu? Marcou-se o Carlos como primeiro, apagou a referência de primeiro do Milton e falou, olha só, o Carlos é o primeiro, então ele tem uma referência para o Milton. Foi isso que aconteceu. Por isso que quando a gente rodou lá, da segunda vez, né, que foi quando eu usei o add first, ele mostrou primeiro o Carlos e depois o Milton. E o que aconteceria se eu por acaso criasse um Julia e incluísse com add first também? Novamente, eu marcaria o Julia como primeiro, apagaria a referência de primeiro do Carlos e faria uma ligação da Julia com o Carlos. Aqui a gente começa a reparar como ele é menos oneroso, como ele é mais simples, porque eu só precisei mudar aqui, ó, a referência do primeiro, fiz uma ligação aqui da Julia com o Carlos e repare que isso aqui, ó, eu nem precisei mexer, eu nem alterei a ligação do Carlos com o Milton. Continua havendo uma ligação entre o Carlos e o Milton. O Carlos é primeiro que o Milton. Mas para saber quem era o primeiro, eu só coloquei a Julia e falou, ó, o Carlos agora não é o mais primeiro, é a Julia. Outra coisa que acontece aqui é, cada vez que você utiliza o add first ou add last, ele te dá uma referência para quem foi criado. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar aqui o exemplo da Julia só para a gente seguir as imagens. Então aqui, ó, o número da matrícula não importa, tá? O que importa é o momento que eu estou colocando na lista e falando esse é o primeiro, esse é o segundo. Vou imprimir aqui só para vocês verem novamente. Júlio em primeiro, Carlos em segundo, Milton em terceiro. Algumas, entre aspas, complicações. Digamos que eu queira achar dentro dessa lista aqui um aluno, por exemplo, com determinada matrícula. Vou colocar o 2 aqui. Se eu rodar isso daqui, ó, vou colocar um breakpoint e a gente vai ver o que acontece. Procura aluno, ó, vocês podem verificar que está nulo. Não é tão simples assim quando estamos utilizando classes que nós criamos, as nossas classes, os nossos tipos, porque uma classe é um tipo que a gente inventa. A gente tem que informar para o C# como que ele faz essa busca, como que ele interpreta o valor. Pensa no compilador, o compilador não sabe o que é um aluno. Ele não sabe se eu devo achar por matrícula, por nome, por uma ligação de nome e matrícula. A forma que ele usa aqui
é utilizando o equals, que seria o sinal de igual. Ele verifica, ó, matrícula igual o 2, ele precisa saber como que ele avalia isso. O que o compilador faria aqui, ó, se eu desse se eu escolhesse uma instância qualquer de aluno e falar, ó, este aluno é igual tal coisa, ele não sabe. Então aqui, agora eu estou dizendo, ó, quando alguém puxar uma instância de aluno e perguntar se ele é igual, se tentar fazer essa avaliação dele ser igual a algo, ele vai ter que me passar um objeto, lógico, que eu tenho que falar, ó, isto é igual àquilo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse objeto passado é do tipo aluno, tem que ser, porque senão já não é aluno. Se você tentar comparar qualquer coisa com uma instância de aluno e esta coisa não for do tipo aluno, já não é igual. Se eu comparar um professor com aluno, não interessa o nome. Comparou o professor com aluno não é a mesma coisa. Comparou um carro com aluno não é a mesma coisa. Comparou uma fruta com aluno não é a mesma coisa. Pensa dessa forma. Então eu já olho aqui, ó. O objeto é aluno, beleza. Se for, podemos passar para a próxima fase. Se não, a gente já quebra aqui e já devolve como falso. E aí eu faço a minha avaliação. Eu decidi que a forma de você verificar se é igual, ou não é olhando a matrícula. Então eu vou olhar a matrícula, que é o que eu tenho aqui nessa instância que eu estou usando para comparar, é igual ao que você está me passando aí nesse seu objeto? É igual. Então ok, eu poderia colocar aqui, ó, e ainda colocar aqui nome igual. Precisa ser matrícula e nome. Poderia ser matrícula, nome, data de nascimento. O que eu quisesse aqui. Mas no nosso contexto eu só vou olhar a matrícula. E aí aqui em cima, ó, a gente pode procurar agora o find. Você vai ver que se eu rodar, ele já não vem mais nulo. Bateu aqui, ó, procura aluno. Já mostra aqui, ó, linked list node. Lembra que eu falei? Cada item de uma lista ligada é um nó, é um node. Se a gente abrir aqui, ó, a gente consegue ver o valor, ó, value, matrícula 2, ó, trouxe a instância inteira. Veio a instância cuja matrícula é 2, como a gente pesquisou aqui, com o nome Carlos. Perfeito. Aqui a gente pode ver uma coisa interessante, ó, o next. Então ele sabe aqui, olhando nesse next, quem vem depois desse que a gente achou. O next do Carlos é o Milton. E como ele funciona aqui, aquela forma que eu mostrei, ele liga para frente e liga para trás, ele sabe também quem é o previous, ou seja, o anterior ao Carlos. O anterior ao Carlos é a Júlia. Perfeito. A Júlia está em primeiro, porque a gente veio aqui, ó, first. Então, era o Carlos o primeiro, a gente jogou a Júlia em primeiro. Aí ele faz essa referência. Opa, então agora o anterior ao Carlos é a Júlia, porque a Júlia é a primeira. A gente só tem que ter cuidado quando estiver olhando aqui, ó, porque ó, eu vou olhar aqui, lembrando, tô no Carlos, vou olhar o next. O next do Carlos é o Milton. Só que ele abriu aqui, ó, todo nó. Se eu olhar aqui o next, tem um nulo. Esse next aqui, que é o próximo, ele não é o próximo do Carlos. Ele é o próximo do próximo ao Carlos. Então ele já é o próximo do Milton, porque ó, se a gente olhar aqui, ó, o valor, você vai ver, ó, o valor é o Milton. E quem é o next, ou seja, o próximo desse Milton? Ninguém. Então aqui é o fim da lista. A gente sabe que é o fim da lista. Assim como a gente sabe, se a gente pegar a Júlia, value, Carlos. Se eu pegar o previous, é a Júlia. Olha o valor, Júlia. E quem que é o previous da Júlia? Nulo, porque ela é a primeira. Então aqui a gente vê o sentido tanto de ir para frente, de ir para o previous, que seria os próximos, quanto o sentido de voltar, que seria os next. E aí aqui eu tenho os dois sentidos. Eu posso tanto ir para frente quanto ir para trás. Outra coisa aqui, ó, quando eu puxei o procura aluno, então ele já me deu a referência do Carlos. Nesse momento, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, ó, lista.add before, ou seja, antes, adiciona antes. E aí eu dou uma referência, procura aluno. O que eu estou fazendo aqui, ó? Add before, dei a referência, ó, aqui é uma referência, é um node. O que eu estou dizendo para a lista? Coloca antes desse cara que eu estou te jogando. Quem é esse cara? Matrícula 2. Quem é matrícula 2? Carlos. Então o que eu estou dizendo aqui? Coloca antes do Carlos um novo aluno, matrícula 4, chamado João. Vamos retomar. A nossa lista tá assim, ó. Júlia, Carlos, Milton. O que eu falei agora? Pego o Carlos como referência e antes dele coloco o João. Então eu vou criar aqui, ó, João. E o que eu mandei fazer? Colocar antes do Carlos. Antes do Carlos, então a gente tem que fazer uma ligação
do João com o Carlos. A ligação que era antes Júlia Carlos não vai existir mais. No lugar disso, a gente vai mudar essa ligação. Agora é Júlia João. Então fica Júlia, João, Carlos e Milton. Facilitando a inclusão, inclusive, no meio. Então a gente fez uma inclusão aqui no meio. E como que fica a nossa ordem agora? Eu mostro a Júlia, mostro o João, mostro o Carlos, mostro o Milton por último. Vamos ver isso? Parar aqui, né? Porque eu coloquei, mas ele não rodou aqui. Vou tirar esse breakpoint. Vamos rodar. Júlia, João, Carlos e Milton. E aí, assim como eu coloquei o add before, eu poderia colocar add after para colocar depois da referência. Então lembra que aqui, ó, estamos sempre, nesse caso, sempre temos que usar uma referência. A gente tinha achado o aluno de matrícula 2 e eu poderia falar, ó, depois do aluno 2, coloca tal coisa, tal aluno. E o add last, add first, como vocês já viram, e o find aqui para ele sair de um em um. Se eu não quisesse colocar aqui, alterar esse equals, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer esse for each aqui em toda a lista. E aí, se batesse com o que eu quero, poderia ser matrícula, nome, eu faço o que eu quiser. Então, no caso aqui, o único que vai ser impresso é o aluno de matrícula 2, que a gente já sabe que é o Carlos. Lá, Carlos, só imprimiu o Carlos. Mas o que aconteceu? Tive que passar de um em um para descobrir quem era. Não existe forma da gente pular direto para o que a gente quer. Nós podemos ainda utilizar o remove para tirar um determinado aluno, no caso. Eu vou tirar aqui para ele imprimir todos novamente, só para a gente ver. Mas agora o que eu fiz? Ó, remove o aluno que eu achei aqui, que é o matrícula 2. Então agora na nossa lista, o Carlos não pode aparecer, ó. Milton, Carlos, Júlia, no fim ficou só Júlia e Milton. O que ele fez aqui, como eu já disse antes? Lembrando que agora a gente não está mais falando aqui do João, não tem mais João no jogo. Voltamos a essa situação, Júlia, Carlos e Milton. O que a gente fez ali no remove? A gente achou o Carlos e falou, remove o Carlos. Quando a gente fala remove numa lista ligada, ele não necessariamente apaga o Carlos. O que ele faz é o seguinte, ele apaga qualquer referência ao Carlos e do Carlos e refaz essa referência. Ficou assim, Júlia e Milton. O Carlos vai ser apagado da memória, eventualmente, quando o Garbage Collector passar e achar que, opa, ninguém faz referência a isso daqui, não preciso mais disso, bum, apaga. Nesse momento, quando eu passei lá no for each, o que ele fez? Foi no primeiro, falou, primeiro, quem é o próximo? Então ele marcou lá, Júlia, e quem é o próximo? Opa, o próximo é o Milton, beleza. Milton, você tem algum próximo? Não, é nulo aqui. Opa, acabou a lista. Foi o que a gente viu aqui, Júlia e Milton. Perfeito. Eu poderia ainda, sem fazer referência a outro, falar para a lista. Remove o primeiro ou remove o último. E aí, nesse caso, eu não preciso passar referência, porque ele já vai saber quem é o primeiro, quem é o último. E ele vai tirar quem tiver lá. E por último, nós temos a lista. A gente pode fazer um reverse na lista, que como o próprio nome diz, vai reverter a lista. Vai fazer quem é o primeiro virar o último, ele vai virar ao contrário. Ele vai fazer a ordem ao contrário. E como vocês podem ver que eu estou utilizando aqui, eu criei uma outra lista e joguei essa lista invertida lá. Porque quando eu dou um lista.reverse, ele não pega aquela lista e inverte ela. Ela pega cada item da lista, vai revertendo e jogando no outro lugar. Tanto que se a gente ver aqui, ó, o retorno dele é um enumerable de aluno. E aí a gente tem que guardar essa lista invertida em outro lugar e percorrer ela. Vou deixar aqui, ó, o lista só para vocês verem. Eu estou fazendo reverse, mas eu estou no lista ainda. Ou seja, no resultado final não vai mudar nada. Vai ser Júlia, Carlos e Milton. Só para vocês verem que não foi alterada. Júlia, Carlos e Milton. Beleza? E aí a lista reversa em si, ó, quando eu percorrer ela. Agora eu estou percorrendo a lista reversa. Vai ser obviamente o contrário. Milton, Carlos e Júlia. Então, a lista original não foi alterada. A gente verificou ela, criou uma outra lista e aí percorreu essa outra lista. E assim a gente termina essa parte falando sobre listas. A gente viu aí lista mesmo, a lista. A gente viu um array, que é de certa forma um tipo de lista. A lista em si, né, que é aquele list, que a gente utiliza uma array de forma mais simples. E agora a gente viu a lista ligada,
que faz esse tipo de ligação entre cada item. E na hora dos desafios dos algoritmos mesmo, a gente vai utilizar a lista ligada da melhor forma aí de acordo com o que for o nosso desafio.